Giovana, Ei, Thaís, tudo bem? tudo. Gente, pessoal, tô vendo várias carinhas conhecidas. Para quem não me conhece, eu sou a Thaís Queiroga, sou a gerente de interação e performance na Tom Comunicação. Eu estou muito feliz de participar desse grupo de estudos da Tom, dessa edição, porque o tema é um tema que me interessa muito. Quando eu entrei na Tom, eu digo a primeira fase, quem não sabe, eu trabalhei na Tom há uns anos. E foi onde eu comecei a trabalhar com pesquisa, ter acesso aos softwares que a Tom tem, assina diversos, tem diversos softwares, tanto de consumo, audiência. Então, isso faz parte da minha vida. Meus planejamentos todos eu adoro e gosto muito porque as pesquisas elas trazem um aprendizado para a gente que quando a gente acha que a gente tem uma percepção de uma coisa que está acontecendo, você busca as pesquisas e elas te mostram, não, olha aqui, tá isso e isso, mostra muito mais do que o entorno. E é É uma super parceria de muito tempo, né? E você consegue visualizar um universo muito maior, né? exatamente. E mais interessante é que, como eu trabalho, né, já tem, né, um tempo e com pesquisa, se a gente pegar uma década, se a gente fizer um corte de uma década, a gente vê meios que antes eram os principais, assim, não saíam do top, do primeiro Uhum. posição, sim, com fácil penetração. Hoje, depois de anos, você já vê que já tem uma alteração, já foi mudando, ele não necessariamente mais o primeiro, às vezes o percentual de participação dele caiu bastante, outros ganharam mais força, outros meios de comunicação ganharam mais força, às vezes esse que era primeiro já não é mais o primeiro. Então é E muito um, antes de ser o primeiro ou o segundo, acho que a melhor estratégia é aquela que trabalha o cross-media, né? O que a claro, gente vai vendo ao longo do tempo. é só interessante quando a gente percebe essa alteração, que eu digo assim, desse comportamento das pessoas com o consumo de comunicação. Só que agora a gente está vivendo um cenário completamente diferente de tudo, né? Então, isso é bastante interessante. A Giovana Alcântara falar aqui para a gente desse cenário, desse momento, desse consumo de mídia no cenário que a gente está vivendo, um cenário que é completamente novo para todo mundo, um cenário que foi abruptamente, você apareceu e a gente tem que conviver. E é super bacana porque algumas percepções elas caem e aí a Giovana vai dar mais detalhes sobre isso. Então, gente, vamos abrir o grupo Tom de Estudos, edição 207. Tenho prazer de passar para a Giovana Alcântara, que vai falar para a gente melhor sobre esse cenário. Vamos... Legal. Bem, eu sou Giovana, eu sou diretora comercial da Cantar Pop Media para a região Sul e Sudeste. É um prazer enorme estar aqui. A Tom é parceira de muito tempo, né? E passar por esse momento ele é desafiador para todos nós, mas ao mesmo tempo ele gera muitas oportunidades, né? O que a gente tem visto aí, né? Um cenário de reinvenção, né? Para a gente também, né? Sem dúvida. E o propósito aqui é contextualizar, né, o cenário de mídia nesse cenário de crise, né, da Covid-19. E é bem interessante, né, vamos focar no bom dessa história toda. Né? O que aconteceu? A pandemia levou as pessoas para dentro de casa, né, e fez com que isso ressignificasse a mídia na vida das pessoas. Né? Mais tempo dentro de casa, elas passam a consumir mais, né? Inclusive, né, os meios tradicionais como TV e rádio, né, seguem aí em alta, e é exatamente isso que a gente tem acompanhado, né, ao longo desses 2 primeiros meses, vamos dizer assim. Né? Na prática, o que a gente tem? A gente já vem acompanhando até antes da crise, né, a relevância, né, o protagonismo do vídeo no cenário de mídia. Né? Já bem no início do ano, nós publicamos um estudo com dados de 2019, né, o Inside TV,
que mostra assim, o vídeo, 99% da população acessa o formato vídeo, né? E aí quando a gente olha isso pensando no vídeo na TV, no vídeo da TV a cabo aberta, do WhatsApp, das plataformas de streaming, né? Então, o vídeo é muito presente, é um dos formatos preferidos aí do brasileiro. A TV, principalmente, até pela sua abrangência, né? Praticamente todas as casas, né, do Brasil têm, né, uma TV. E isso reforça ainda mais a relevância do vídeo. E com as pessoas dentro de casa, o que a gente vem acompanhando? Né? Um crescimento muito significativo de audiência de TV aberta. Né? O Brasil já era um país, né, que se destacava muito quando comparado aos outros países, né? Lembrando que a Canta tem medição ao redor do mundo, né, de audiência de televisão, então assim, com quase o dobro do tempo de permanência, e isso, né, tem um incremento ainda maior nesse período, né? A audiência cresce cerca aí de 19%. Né? Para vocês terem uma ideia, né, a gente registrou 1h e 54 minutos, né, de tempo médio diário. Isso é 1h e 20 minutos a mais se comparado ao período anterior da crise, né, que é de fato um reflexo, né, do quanto as pessoas estão buscando entretenimento e informação. Né? Isso eu estou falando da média dos 15 mercados que a gente tem medição regular, varia um pouco, né, de uma região para outra. Né? Quando a gente fala, por exemplo, no Sul, esse incremento chegou a 1h e 31 minutos, aqui no Sudeste ficou mais ou menos dentro da média. Né? E sem dúvida, uma oportunidade, porque com isso você tem um crescimento que ele aparece ali em todas as faixas horárias do dia, um pouco mais no turno da tarde, né? Talvez em função exatamente da mudança de hábito das pessoas, né? E no turno da noite, onde você já tinha ali um consumo alto, ele fica ainda maior. E isso se dá também em vários perfis de público, né? Mas o que a gente viu? Uma presença também um pouco maior de homens e de crianças, né? Ou seja, você tem algumas mudanças ali acontecendo durante esse período. E o cenário é muito positivo e gera oportunidades para as marcas, né? Porque com uma audiência maior, obviamente você tem um CPM menor, né? E uma oportunidade, de fato, de estar conversando ali com o seu consumidor potencial. Evidente que o que será dito nesse momento, né, tem que ser dito com muito cuidado, porque o que as pessoas esperam das marcas é que elas façam, de fato, algo em prol da sociedade, né? Elas querem entretenimento, informação, né? Então, isso tá muito evidente e, ao mesmo tempo, né, o que a gente tem dito, olhando para esses números, é que, de fato, é uma oportunidade de estar nessa conversa. Né, um momento de aproximação bem importante. Entendi. Então, a gente pode dizer que, assim, no primeiro momento, a TV, né, como um todo, a gente pode dizer que está sendo protagonista desse consumo de meios, desse consumo de mídia. Você acredita nisso? Sim, e indo além da TV, né? Eu falei um pouco Ah, de TV, né? Assim, me conta de rádio, porque... Pois é, o rádio, ele segue sendo aí o companheiro das pessoas, né? O rádio é companhia e é também entretenimento, e até diferente do que algumas pessoas imaginavam, né? Que o fato de não ter audiência ali no trajeto ou no automóvel, que essa audiência ela ficaria menor. O que não aconteceu, né? Quando a gente acompanha os dados de rádio, a gente vê que essa audiência... eu tive alguns planejamentos que essa dúvida apareceu. Mas as pessoas estão saindo de casa, como que é a audiência de rádio? Como que tá isso? Sim, elas estão ouvindo rádio dentro de casa, inclusive utilizando mais as plataformas online. Né? Já ali no final de março, nós fizemos uma pesquisa perguntando, né, com relação ao rádio, e aí nós tivemos 71% das pessoas dizendo que
continuavam ouvindo rádio e 20% tinham intenção de ouvir ainda mais. Né? E agora, olhando para os dados recentes liberados aí do último trimestre, o que a gente vê? Que de fato esse patamar ele não mudou. Né? Ele segue ali muito parecido com o que a gente vinha medindo até aqui. Né? Só para lembrar, a gente tem medição de audiência regular em 13 mercados, inclusive aqui na Grande Belo Horizonte. E o que a gente acompanha, né, é de fato o mesmo patamar de audiência pós e pré-pandemia. As pessoas estão indo buscar, né, na rádio música, divertir, informação, isso inclusive varia um pouco, né, em cada um dos públicos. Né? Você tem um público mais jovem, né, que tem esse objetivo de ouvir música, de se entreter, de se divertir, e um público mais adulto que está, além disso, atrás de informação, principalmente informação, inclusive informação sobre o coronavírus, e isso faz com que as pessoas permaneçam ali tendo o rádio como companhia. Né? E um outro dado... Percepção, eu acho super interessante, porque todo mundo tinha percepção que a audiência de rádio vai cair, ou caiu, porque as pessoas pesquisa e te mostra que tem sim, o rádio se mantém e tem até um crescimento, porque as pessoas continuam buscando, ainda é a pessoas. E, de novo, uma oportunidade para as marcas, né? De manter a conexão aí com os consumidores, né? Seja para levar, né, alguma mensagem de tranquilidade, campanhas que ofereçam ali algum produto, né? As pessoas estão muito sensíveis nesse momento. Né? Então, aqueles produtos que oferecem algum tipo de indulgência, né? Às vezes de pequeno valor, é uma maquiagem, sei lá, um salgadinho que a pessoa vai comer ali, né? No momento de entretenimento, né? Aquela informação que vai ajudar a pessoa, né, a fazer comida dentro de casa, por exemplo, né? E os veículos de comunicação são plataformas que devem ser utilizadas nesse momento também com esses objetivos, exatamente aí aproveitando esse bom momento da audiência, né? Não tenho dúvida disso. Tá, e me conta uma coisa, tem a percepção de algum gênero de programação que tenha se destacado nesse período? Sim, o gênero jornalismo, ele passou a ser um destaque, né? Inclusive em decorrência aí das mudanças das grades de programação, né? No caso, por exemplo, das emissoras de TV, elas deixaram de transmitir shows ao vivo, partidas de futebol, de esportes em geral ao vivo, aumentaram de forma significativa, né, o conteúdo jornalístico nas suas programações. Né? Você tem emissora de TV aí com 14 horas de jornalismo no ar, né? E com isso, né, você tem ali, né, um crescimento desse gênero, né? Ele cresce mais do que a média de audiência, né? Talvez focado, né, um outro dado que a gente traz lá do levantamento que a gente fez no final de março, 79% das pessoas disseram que tem a TV como a fonte principal ou que mais confiam para buscar informação sobre o coronavírus. Né? Então, essa quantidade de informação que tem curacidade, né? A informação que o indivíduo sabe que pode confiar porque tem por detrás ali, né, toda uma equipe de investigação, de jornalismo para trazer aquela matéria, faz com que as pessoas busquem, né, os veículos de comunicação de uma forma geral, não só a TV, mas também o rádio, também, principalmente a mídia impressa, nas suas plataformas digitais, inclusive, para ter essa informação. Né? E Chico comentou ali que as pessoas, né, para checar as informações, se são fake ou não, elas checam nesses veículos que a gente sabe da importância da sua imparcialidade. E o que a gente tem ouvido nesse momento é que a informação correta, ela salva, né? Porque as pessoas precisam, né, de tomar decisões
e a informação correta é muito importante nesse momento, né? E, sem dúvida, os veículos vêm prestando aí, né, esse papel, né, para a população. Sim, teve uma pergunta aqui da Cláudia que ela pergunta se jornalismo ou entretenimento, qual dos dois teve mais peso? Eu acho que a gente vai entrar nesse detalhe ainda, a gente vai falar sobre, tem mais informações, até vou falar que no final a gente abre espaço para as perguntas, porque para a gente deixar. E aí, Sim, isso tudo vai, a gente tem muita coisa ainda pela frente, né? é, E Giovana, plataforma de vídeo, assim, streaming, como que tá? tá. As plataformas de vídeo também crescem, inclusive quando a gente volta, olha ao redor do mundo, a gente está mais evoluído em termos de medição cross-media, né, que é a medição de todas as plataformas, inclusive no streaming, já é uma realidade, por exemplo, na Noruega e na Itália, né? E pegando como exemplo aí a Noruega, né, que já tem 100% dessa medição cross-plataforma, o que a gente vê? 70% desse consumo é live de TV, né? E mesmo assim ele tem um crescimento ali de cerca de 22%, né? Todo o resto ele é proveniente ali, você tem YouTube, Netflix, Video on Demand, essas plataformas também crescem, né? YouTube, por exemplo, cresce 39%, né? O que de fato mostra aí um boom do streaming também, sem que isso substitua a audiência de TV linear, que é algo bem interessante no país, né, mais desenvolvido. E outra coisa também bem importante é que quando a gente olha tanto para vídeo on demand quanto para o YouTube, você tem conteúdos televisivos lá também, né? Uhum. Ou seja, cada vez mais as coisas se misturam e Ah, mostram, né, a relevância aí dessas, do formato de vídeo, principalmente, né? Que é o que eu disse lá atrás. um alimento acaba alimentando, assim, a TV traz muita informação e traz o conteúdo em vídeo, em muitas situações eles se cruzam, né? Sim, E teve também um dado, Giovana, que as pessoas começaram a assistir TV mais cedo e terminado mais tarde. E isso fez esse aumento da TV. tanto que quando a gente fala desse crescimento de audiência, ele é ao longo do dia, né? E aí não só outro fato interessante, não só a audiência cresce, como as pessoas falam mais dos conteúdos que elas assistiram. Sim. Né? Uma outra coisa bem legal que a gente faz é o monitoramento nas redes sociais dos conteúdos televisivos, né? E aí a gente tem, por exemplo, eu falei aqui de jornalismo, né? Ali no pico da pandemia, você teve o jornalismo, que antes era o quinto gênero mais comentado nas redes sociais, ele pula para a segunda posição, perdendo só para reality show, que é um gênero, né, muito específico, que tem um grau de engajamento que realmente é muito maior, né? Então, quando a gente vê essa performance do jornalismo, chama muita atenção. Né? Uma outra coisa que a gente acompanhou aí com o olhar por o streaming, né? Nós tivemos também nesse período o lançamento daquela série Casas de Papel, que também chamou muito atenção em relação ao volume de comentários, né, nas redes sociais. Né? Então, cada vez mais, né, você vê que todos os pontos estão conectados. Né? As pessoas estão disponíveis ali, né, em todas as plataformas. O consumo, né, ele consegue agregar aí essas novas plataformas e isso faz com que as pessoas falem mais sobre esses temas, né? Então isso está cada vez mais evidente aí no nosso dia a dia. E você enxerga, assim, em termos de tendência, alguma novidade? Uma das tendências são as lives, né? Todo mundo que está aqui hoje na nossa audiência já deve ter participado aí de uma live show, né? Em algum momento nesses últimos 2 meses. Né? A gente vem acompanhando essa iniciativa como uma iniciativa muito presente. Né? Nós já tivemos lives aí como a da Marília Mendonça, com mais de 3 milhões de acessos simultâneos. Né? Cada vez mais
você tem ali as marcas, os veículos de comunicação vendo essa oportunidade de conexão, né? Nas últimas 3 semanas, nós, como eu disse, a gente mensurou ali, foram 64 lives, né? Só falando dessas lives shows, né? Tirando as lives corporativas, né? Então, é uma tendência que, inclusive, vai caminhar para o modelo de monetização, né? Onde você tem, por exemplo, a venda de ingresso, a possibilidade de pagar uma assinatura por pay-per-view, né? É uma oportunidade também bem interessante à medida que ela permite ações ali de branded content, né? Você fazer um vínculo ao mesmo tempo com o digital, né? Ou seja, é mais uma oportunidade, né? Um formato que chama atenção. E o que eu tenho ouvido também dizer, né, há algumas semanas eu até participei também do Hack do Futuro lá do Paraná, que eles perguntaram o seguinte, tá, mas depois as pessoas vão continuar assistindo esse tipo de live, né? E eu acho que sim, né? Acho que pessoas como eu, que vão muito pouco presencialmente a shows, têm a oportunidade de acompanhar ali um espetáculo num formato diferente, né? E a gente ver que as pessoas estão se interessando por isso, né? À medida que a gente acompanha a repercussão dessas lives, né? As lives que já são feitas em parceria com emissoras de TV, né? A gente consegue acompanhar a audiência dessas lives também, né? E não é uma oportunidade só para canais de TV. A gente tem visto também muito emissora de rádio, né? Que está super conectada com música, com os artistas, indo para esse formato de live. Aliás, o grande desafio para a emissora de rádio, que acabou, né? Eu digo que rádio hoje não é só o áudio, é também vídeo, é também promoção, né? Você tem emissoras, inclusive aqui em Belo Horizonte, que trabalham cada vez melhor, né? Essas possibilidades aí do produto. E essa oportunidade das lives é uma oportunidade para eles também. Eu tiro o meu show da rua para levar para uma live, né? E fazer isso de uma forma patrocinada, né? Porque as marcas estão procurando formatos como esse. Elas já viram, né, a relevância desses formatos. E seguindo também como tendência, uma outra tendência que a gente vê, pensando no futebol, né? Não tem as transmissões ao vivo, né? Mas as emissoras começam a fazer reprise de partidas, né? De grandes campeonatos, e é muito interessante que isso tem uma repercussão muito positiva em termos de audiência, né? Já tivemos casos assim que a audiência, a reprise de uma final de Copa do Mundo, ela foi assim, teve audiência até maior do que a exibição de outros campeonatos inéditos, né? Então, de novo, uma oportunidade. E o fã de futebol, ele se mantém engajado, né? Que é uma outra coisa que a gente tem acompanhado. O que essas pessoas estão fazendo nesse momento? Né? Elas estão engajadas nas redes sociais dos seus times de futebol. Né? Então, no último trimestre, foram mais de 4,8 milhões ali, né, de conexão nas redes sociais com os times de futebol. Né? Então, são formas diferentes aí de manter essa agenda, né, ativa, falando ali do seu time. E, por fim, né, uma outra novidade são os games. Né? É interessante, a nossa medição de TV, ela permite que você faça uma medição ali da audiência de outros devices, como o videogame, como o próprio DVD. E o que a gente acompanhou até aqui também é um crescimento de 8%, né? Nesse acesso, que mostra uma oportunidade para o eSports. Né? Nos Estados Unidos, por exemplo, aquela plataforma Twitch, ela cresceu 30%, né? 31% nesse período. Então, tem uma oportunidade também interessante aí para as marcas. E só para lembrar,
videogame já não é mais coisa de criança, né? Ele é coisa de adulto também, de jovem, de consumidor. Então, o desafio de vocês, né, agências, com os anunciantes, é conectar todas essas possibilidades, né? Você tem uma amplitude aí cada vez maior, né, desse tipo de ação. Pois é, e tem bastante gente comentando sobre podcast, e também né? Porque a gente até teve comentário aqui quando você estava falando, que as pessoas assim, têm informação e imagem que preferem ouvir, que fica mais tranquilo, que o dia segue mais tranquilo. Sem dúvida, né? Já no início do ano, né, antes disso tudo acontecer, né, a gente apresentou para o mercado o Media Trends. E uma das tendências em áudio é os podcasts, né? Até porque as pessoas começam a ter, né, as caixinhas de som dentro de casa de uma forma cada vez mais acessível, né? Tem produto nacional, inclusive, né? E você tem também gente produzindo conteúdo para podcast, né? Os veículos de comunicação principalmente. E é um formato que as marcas estão começando a prestar atenção. Então, o que a gente vê aí é uma oportunidade que investe primeiro nisso, de se destacar mais, né? Uma vez que é um formato novo, que está em crescimento, você tem a oportunidade de ter uma atenção mais focada ali, né? De quem está ouvindo aquele podcast e inserir a sua marca. Então, também é uma tendência, né? Uma tendência que a gente já falava desde lá de trás. Aliás, o que a crise fez foi acelerar as tendências que já vinham sendo mapeadas até aqui, né? Como a questão do podcast, né? O áudio aí em todas as plataformas, as pessoas esperarem sempre um algo mais das marcas do ponto de vista, né, da entrega para a sociedade, né? A gente sai aí de um cenário assim do nice to have, né, para entregar alguma coisa para a sociedade, passa a ser fundamental, né? As pessoas, elas estão mais sensíveis a isso, né? E por isso até que a gente vê tantas empresas fazendo ações com este objetivo, né? É algo bem relevante aí nesse momento. Gente, eu acho super interessante. E mais uma vez, né, a pesquisa traz dados que a gente, gosta de falou que agora a crise ela veio fortalecer. Sim, Para acelerar. é completamente quando a gente tem os dados quando a gente se baseia nos dados, fala com muito mais propriedade, né? E uma outra questão também bem importante que eu falo a vida inteira, né? A gente tem muito cuidado e olhar além do que está ao nosso redor, Sim. né? Ou seja, porque a gente tem, como no mercado mineiro, você tem anunciantes médios aí, pequenos, né, na sua maioria. Então, aquela coisa assim, eu acho que o meu consumidor, ele assiste o programa que eu vejo, ele tem acesso às coisas que eu tenho, né? Teve algo, acho que mudou, nesse momento especialmente, mudou um pouco esse foco. As pessoas ainda assistem televisão, né? Eu cheguei a ouvir isso, né, lá atrás, assim, lógico que assiste, milhares de pessoas ainda assistem televisão, né? Então, essa coisa, quando você olha para a pesquisa, você vê essa amplitude, né, de saber o comportamento, né, de todas as classes sociais, de todas as faixas horárias, faixas etárias, e não ficar restrito ali àquele mundinho ao seu redor, né, que na maioria das vezes não representa, né, o consumo como um todo. Quando a gente pensa numa campanha nacional, então, isso é muito maior, porque eu costumo dizer que o Brasil são vários países dentro do mesmo país, porque é um país de dimensão continental, com várias questões culturais, perfis demográficos bem distintos, né? E para você tomar decisão, otimizar investimento em mídia, tem que olhar para dados, né? Cada vez mais olhar para dados, né? Dados que são os dados primários, os dados de pesquisa,
ter uma conexão com o anunciante de forma que ele realmente disponibilize a sua base de dados para fazer essa interseção, né? Então, que cada vez mais, né, as nossas plataformas elas estão possibilitando isso, né? Ou seja, você tem geração de bases de dados abertas, cujo propósito, né, é fazer uma conexão com o first party data, né? Ou seja, com aquela informação que ele tem dentro de casa. E com isso, ele ser mais assertivo na tomada de decisão, né? Junto com vocês, agências, né, que trabalham ali de uma forma muito próxima, né, para fazer esse trabalho. E até porque assim, é uma grande verdade, porque as verbas, gente, não é fácil, né? A gente sabe, ganhar dinheiro não é fácil. E aí os clientes estão com as verbas, ainda mais nesse cenário, assim, a gente tem que. O dinheiro vale muito. Então a gente tem que ser assertivo nisso. Quando a gente Sim. propõe a nossa sugestão, o nosso planejamento, ele tem que ser embasado. Não pode ser na nossa percepção próxima, no nosso raio, que a gente Uhum. aí a gente consegue conviver. Tem muito para além disso, é para a gente confrontar as informações, né? E quando você fala o dinheiro vale muito, e tomar a decisão certa nesse momento para aplicar esse dinheiro, né, inclusive manter essa comunicação ativa, é algo que a gente tem dito muito. O quanto é importante as marcas manterem a comunicação ativa mesmo neste momento. Né? Tudo bem que a gente está vivendo um cenário assim, que eu até classifiquei assim, são praticamente três grupos, né, de anunciantes de empresas. Você tem os eufóricos, né, que são os caras que atuam ali no varejo de supermercado, em produtos de limpeza, que inclusive acham que não precisam de anunciar porque já estão vendendo muito. Né? Uhum. No outro extremo, você tem as lojas que estão fechadas, os shoppings, né? E no meio do caminho você tem algumas oportunidades que surgem principalmente, né, vinculadas aí ao dígito. Só que aqui esses três grupos, eles precisam manter a sua comunicação ativa, né? Exatamente para quê? Para se destacar. Né? Imagina, por exemplo, um supermercado que está nesse momento com uma campanha institucional, que está trabalhando, né, a sua marca, que está fazendo alguma entrega diferenciada, né, para o seu consumidor, que não é oferta, né? Não é oferta, mas é uma comunicação institucional, é uma prestação de serviço, né? Para as marcas locais, isso é uma grande oportunidade. Do outro extremo aí, né, o grupo dos desolados, você tem um momento agora que é de planejar a retomada, né? A retomada e se preparar para a hora que as pessoas saírem de casa. Né? E quais serão as marcas que serão lembradas? Aquele shopping que não fez nada durante esse tempo todo, ou é aquele que marcou presença, né, no sentido de entregar alguma coisa para esse consumidor potencial e se preparou para a retomada? Né? Do ponto de vista das crises, né, o que a gente vê até olhando para outras crises ao redor do mundo? Né? Você tem um período ali, né, da crise, né? A gente olha isso, a SARS lá na Ásia, a própria Covid na China, né? Você tem os 3 meses, 4 meses de crise e depois você tem uma retomada da economia. Né? E é para isso que as marcas precisam se preparar, para essa retomada. Primeiro, mantendo uma comunicação ativa, né? Para não ser esquecida. Segundo, para se diferenciar em relação às outras marcas. Terceiro, para que de fato, assim, quando a gente olha o ser humano, ele vai se lembrar das marcas que reagiram ali na crise. Né? E o relacionamento construído agora, ele vai ser forte e duradouro. Entendeu? É aquela coisa assim, quando você estava numa situação difícil, alguém te deu a mão, É. com as marcas, o cenário é exatamente a mesma coisa. Né? Como que, de uma forma adequada, você potencializa esse momento, né? Prestando, né, alguma entrega aí para a sociedade e, ao mesmo tempo, se destacando em termos de recall por manter uma comunicação ativa. Né? E outra coisa também bem importante, que quando a gente olha para o cenário de estudos como
O BrandZ, que é o estudo que a gente faz de valoração das marcas, né? Olhando para as marcas que têm capital aberto, as marcas que seguem investindo, elas são as que são mais valorizadas. Né? Quando a gente tem uma apresentação nossa que mostra um gráfico assim, a crise de 2008 e um comparativo das marcas. Então, as marcas que seguiram investindo, a retomada é muito mais rápida e elas seguem se destacando enquanto valor de marca. Então, isso é bem importante, né? A gente tem reforçado isso muito, né? Para que, independente do tamanho, né, o anunciante se dê conta do quanto é importante, né, manter a comunicação ativa nesse momento. Porque a gente cria memórias, todos os dias a gente cria novas memórias, né? Que memória que a gente quer deixar para pós, passar a crise, que memória que a gente quer quando os consumidores olharem para trás, lembrarem, tipo assim, essa memória que eu quero levar, uma memória boa, e o que eu vou construir ao longo, né? A gente não consegue pular etapa, começamos. A gente tem toda uma vida para trás, já construída, as marcas já tiveram todo o cenário para trás, né? A gente não pode abrir mão, não olhar para essa construção já realizada, né? Sem dúvida. E potencializado aí pelas audiências, né? Que é algo que eu não canso de repetir. É uma oportunidade, né? É uma oportunidade. E é uma audiência, assim, onde as pessoas têm mais tempo em se realmente prestar atenção nos conteúdos, entendeu? Então, isso é bem importante, né? As marcas têm que prestar atenção nisso e, em parceria com vocês, né, desenvolverem campanhas que vão se destacar nesse momento. Verdade. E a gente tem um espaço para perguntas. Você quer tem umas perguntas aqui, Giovana? Você quer que eu faça? Vamos lá. Então tá. É muita informação visual, tem ouvido mais para a vista, tem ouvido mais para poupar a vista para a tela do computador. O Chico, para informar com veracidade, com as ondas de fake nas mídias digitais, o rádio tem uma credibilidade muito grande. Vejo isso muito no interior. Uhum. No interior e nas capitais também, né? Inclusive, a gente acabou de publicar o estudo da Dimension, né? Que vale a pena ler todo o conteúdo, quem está aí com a gente na audiência, é um estudo bem amplo, né? Que é feito com um adulto conectado, né? Que são as pessoas que acessam a internet em pelo menos 2 devices. E aí você tem ali, né, um destaque para os meios de comunicação como um todo, né, para todos eles no sentido assim de informação confiável. Inclusive o rádio ele aparece ali em segundo lugar, né, entre os meios de comunicação. Né? Então, e até o Brasil ele tem uma característica distinta. As pessoas aqui até acreditam um pouco mais no que vem nas redes sociais se comparado a outros países que a gente também faz essa pesquisa, mas, né, comparando a confiança que elas têm em redes sociais com os meios de comunicação como um todo, né, ou seja, o jornal, o rádio, a TV, esse índice de confiança ele é mais expressivo para os meios de comunicação. Que é aquilo que eu disse lá atrás, né? A gente sabe da curiosidade dessa informação. A gente sabe que, né, um veículo de comunicação ele tem, né, ele tem uma marca, ele tem uma reputação que ele precisa cuidar, né? E óbvio que ele vai procurar sempre levar uma informação correta, né? Que crível para esse leitor, para esse ouvinte, para esse telespectador. Né? E o indivíduo percebe isso e busca os meios de comunicação, né, para validar aí as mensagens. Isso é bem importante. A Cláudia fez a pergunta, né, que a gente falava mais cedo. O que tem sido mais consumido? Informação sobre a pandemia ou entretenimento? A gente tem Tá num primeiro momento, né, até pegando ali a alta do jornalismo e o volume de comentários nas redes sociais citando o coronavírus, foi muita
o foco em informação, no jornalismo. Nesse momento, a gente já vê a tendência de um equilíbrio. As pessoas começam a buscar um pouco mais de outros conteúdos, de entretenimento, além de buscar informação. Né? No ponto alto ali, logo no início do confinamento, final de março, sem dúvida, um destaque muito grande para o jornalismo. As pessoas estavam falando muito sobre coronavírus, sobre Covid, né? Então elas estavam expostas nos meios de comunicação, elas repercutiam isso nas redes sociais. Né? Esse volume ele deixa de ser tão intenso nesse momento, né? E as pessoas elas voltam, né? Elas passam a buscar outras opções aí, mais focadas em entretenimento. Tem um comentário aqui super interessante. Passei a ver um canal de YouTube por influência do meu filho de 11 anos. Sensacional, diversão com qualidade. Sim. Podcast também da Carol Marinheiro. A transmissão de games, o Felipe Vila pergunta, transmissão de games também pode ser tendência? Foi o que você comentou, não é só criança, né? A gente tem que olhar. Tem outro comentário. Tenho percebido a moda indo para... A gente estava falando do engajamento social, e aí o comentário veio. Tenho percebido a moda indo para esse lado, engajamento social. A moda, pelo que vejo, mudou bastante. E tem uma pessoa perguntando, a Ilana, em qual canal estão disponíveis esses estudos? Você fala para a gente, né? Ah, sim. Tudo que a gente tem feito até aqui, né? Não só como Cantar Ibope Mídia, mas como Cantar, né? Que aí a gente entra muito na seara aí das marcas, da comunicação, de uma forma bem mais abrangente, está disponível no nosso site, né? Quando você entra lá em Canta e você tem os estudos de Covid, você tem termômetro, você tem barômetro, você tem o Dimension que acabou de ser lançado, né? Então tem muita informação nesse sentido. A gente segue fazendo webinars, né? Praticamente tem um webinar quase que todo mês ou a cada 15 dias, né? E o legal é que a gente consegue ter a presença ali, não só, né, de porta-voz da Cantar Ibope Mídia, mas de porta-vozes das outras divisões, né? Cantar Insights, Cantar Consults, Cantar World Panel, que acompanha o painel de consumo de produto, né? E esses conteúdos eles ficam disponíveis, né? Ou seja, mesmo os conteúdos dos webinars, que é a oportunidade de quem quer sentar, estudar, entender o que está acontecendo, né? Tem muita informação que mostrando as tendências, né? E a gente segue, né, fazendo essas avaliações, né? Inclusive com estudos especiais, né? Ou seja, que tem aí um capítulo de Covid, né, tratando desse tema, como tratando também, tentando responder à grande ansiedade deste momento. Né? O que eu faço agora? O que eu faço depois? Né? Como que, né, as marcas se preparam para que ainda está por vir. Né? Que uma coisa a gente tem certeza, que isso tem um fim. A gente não sabe exatamente quando, né, que vai ser esse fim, mas que isso tem um fim, a gente tem certeza, né? E aí tem duas coisas que a gente precisa fazer. Primeiro, é seguir trabalhando apesar disso. Né? As pessoas se reestruturaram, passaram a trabalhar em home office, é uma oportunidade de testar coisas novas, de utilizar a criatividade. Quer melhor momento para testar formatos e conteúdos que agora, que você tem uma atenção maior das pessoas? Isso fica para depois? Possivelmente sim, porque algo que a pessoa tem experimentado e gostado, ela vai repetir lá na frente. Talvez não na mesma intensidade, mas se ela teve oportunidade, né, de ter uma conexão com um conteúdo novo, isso vai se manter, né, lá na frente. Né? Eu ouvi aí a experiência de alguém da nossa audiência que fez alguma coisa com o filho e gostou, que não tinha feito antes. É o que aconteceu comigo. Eu nunca tinha assistido uma série, né? E assisti com meu filho, né? Fui incentivado por ele, a gente assistiu uma série inteira. Ah, vou assistir outra? Pode ser que sim, dependendo da série e tal, ou se voltar esse mesmo conteúdo, porque essa em específico teve um fim, se tiver uma nova temporada. Ou seja,
dar a oportunidade para as pessoas experimentarem coisas novas, seja do ponto de vista de conteúdo, seja do ponto de vista de produto, de serviço, né? As pessoas estão tendo um pouco mais tempo e estão com uma atenção mais concentrada. Então, vamos utilizar isso ao nosso favor, né? As marcas, e ter uma visão de futuro, né? Lá na frente, as coisas vão retomar. Já estão retomando num novo formato. E, de novo, quem está presente na vida do consumidor vai se diferenciar, vai sair primeiro, vai ser mais lembrado. Né? Isso é algo bem importante que a gente não tem cansado de repetir, inclusive olhando para dados. E quando eu falo olhando para dados, olhando para outras crises que já aconteceram ao redor do mundo, né? E fazendo a mensuração de valor de marca, né? Então, é muito claro isso. Né? E o primeiro momento, inclusive, é um pico. Assim, as pessoas saem muito ávidas para consumir, para se entreter. Né? Então, eu diria até que tem uma primeira fase aí que, de fato, é um pico, depois se estabiliza. Né? Que é o pico da ansiedade, das pessoas terem ficado saciadas ali de fazer tantas coisas durante tanto tempo. E à medida que elas são liberadas, elas fazem isso com muita intensidade. Né? E depois esse patamar ele vai retomando aí o que era antes. Tá, tem mais duas perguntinhas aqui rápidas, Uhum. quase estourando. Gente, acabar, a gente vai ter esse grupo de estudos no IGTV da Tom, tá? Para todo mundo assistir, quem tem um pedaço, chega depois, ou quiser depois todo com calma, é só acessar, a Tom vai estar lá, tá? Tem uma pergunta aqui: microempreendedor iniciando na crise investe como em mídia para divulgação da marca? Com a ajuda de microempreendedor, com a ajuda de vocês, né, com dados, né, escolher ali as melhores opções, as mais otimizadas dentro do planejamento de mídia. Né? Você tem, por exemplo, a possibilidade de trabalhar, né, pequenas ações de promoção, que combinem o rádio, que combinem o digital também, né? Ou até formatos específicos em TV, né? Porque quando a gente fala micro, a gente tem que analisar muito bem esse briefing, ver a capacidade de investimento e pensar nesse leque de opções, né, que você tem nesse momento. E a Letícia comenta esse comentário super interessante. A audiência de alguns meios aumentaram, como TV e digital. E o investimento dos clientes segue a mesma tendência? No início da crise, o Facebook divulgou que tinha investimento. Bom, eu tenho, em alguns casos, eu tenho percebido que não acompanhou a audiência, mas eu tive planejamentos que a gente usou desse momento, assim, a gente conseguiu nesse momento conjugar as duas coisas. A gente teve uma campanha e a gente usou a audiência para estar presente no final do Big Brother, na final do Big Brother. Então, assim, mas os investimentos eles se mantiveram ou a gente segue monitorando o investimento publicitário, né, em todos os meios, nos principais veículos de comunicação. Então, não existe assim, uma queda significativa desse investimento. Tem uma curva descendente, sim. Se a gente olha para os mercados locais, né, isso é um pouco maior. Mas não é nada que chame muita atenção, até porque você tem, por exemplo, o governo que se comunica mais, você tem várias marcas que fazem campanhas institucionais com volume maior, ou que tem que prestar alguma informação ali para a comunidade. Né? Então, na prática, né, o que você tem? Você tem uma oportunidade, você tem alguns setores que recuaram, mas você tem novos setores, novos segmentos aí. Então, a coisa meio que se equilibra, a tendência, né, de um equilíbrio. Né? A questão da curva é algo que a gente tinha acompanhado ali até no período anterior à crise, né? Que na realidade vinha de um cenário de crise econômica.
né? Não necessariamente da crise do Covid-19. E, de novo, que a gente tem reforçado, assim, algumas marcas já estão atentas às oportunidades, né? Eu diria que o desafio hoje ele é maior no regional, né? A gente convencer o pequeno e o médio anunciante, e principalmente o varejo local, da importância de manter a comunicação ativa, né? E acho que falar disso, dando como exemplo as grandes marcas, né, é mostrar que realmente tem uma oportunidade aí. Uma oportunidade, inclusive, de um CPM mais baixo, né? Quando a gente pensa no todo aí de todos os meios. Né? Penso que o regional... E a gente está aqui disposto a apoiar no que for necessário, né, como parceiro de informação, de negócio. Né? Nesse momento, a gente tem trabalhado de uma forma muito próxima dos nossos clientes, no sentido de não só gerar esses insights, mas trabalhar, né, com cases específicos, incentivando, né, essa retomada e mostrando a importância aí dessa comunicação ativa. Então, fica aqui o recado para os clientes de Minas, né? Para os prospects também. Né? Temos uma equipe local, Thiago, Fabrina, Giovana, né? Que trabalham aí de uma forma muito próxima do mercado e estamos totalmente disponíveis aí para fazer essas construções, para trabalhar com todos esses dados que eu citei aqui, né? E com outros também, de forma que a gente possa contribuir aí para trazer o melhor resultado também para os anunciantes regionais. Maravilha. Giovana, adorei. Muito Que obrigada. bom. Pois é. Podemos nos encontrar mais vezes. Mesmo, Ficou né? mais fácil até. Né? Eu super agradeço a oportunidade de estar aqui no Grupo Tom. Não é a primeira vez, já tive outras presencialmente. Que bom que a gente encontrou esse formato. Né? Então, estou sempre à disposição de vocês, né, para contribuir aí para o desenvolvimento do nosso mercado.